Neste último dia de inscrições para o Campeonato Gaúcho, o Inter conseguiu escrever o Wesley a tempo no bid e eu quero te trazer algumas outras situações, porque mesmo com as inscrições do Gauchão terminadas, o Inter entende que já tem um grupo formado e suficiente para conquistar o título. Eu quero te falar sobre outros 3 reforços que ainda estão na mira do Inter, sendo 2 volantes e um goleiro. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as informações do Inter aqui desta sexta-feira, o Inter que treinou no CT Parque Gigante, últimas atividades antes do confronto nesse fim de semana que o Inter tem no próximo domingo contra a equipe do Novo Hamburgo, lá no Estádio do Vale. Inclusive as informações que a gente tem sobre o Estádio do Vale são muito boas, o gramado está em condições interessantes porque o Novo Hamburgo no fim do ano passado, no fim desse ano, no fim de 2023 no caso, trocou o gramado. Então o Inter, a tendência, e até porque, como o Inter não joga no meio da semana, porque no meio da semana tem a Recopa Gaúcha, que vai ser entre São Luís e Grêmio, o Inter vai folgar durante toda a semana até o Clássico Grenal. Então o Inter vai colocar o time completamente titular para esse jogo contra a equipe do Novo Hamburgo. Vai ser um time muito parecido, para não dizer igual daquele que venceu o Brasil de Pelotas por 3-1, com uma dúvida entre Lucas Alário ou Maurício, que pode voltar entre os titulares, tá bom? Mas falando sobre o novo reforço que foi anunciado no começo dessa tarde, sobre o do Wesley, jogador que já estava desde ontem em Porto Alegre, o Inter agora no final dessa tarde conseguiu regularizar ele no BID, boletim informativo da CBF, e ele já está inscrito no Campeonato Gaúcho, pode ser relacionado já contra o Novo Hamburgo, acho que não vai acontecer, mas existe uma possibilidade do Wesley já estar à disposição, já ser relacionado, tá bom? Além disso, Igor Gomes, Hugo Malo e Matheus Dias são jogadores também que podem já ser relacionados para o confronto desse domingo. Ou seja, o técnico do Eduardo Cudê vai ter muitas voltas para esse jogo agora do fim de semana, tá bom? Sobre a questão do Wesley, tá, o Inter pagou, como eu te falei, já tinha te trazido, mas eu vou falar aqui rapidamente sobre essa contratação. O Inter pagou 1.200.000 pro Cruzeiro de maneira parcelada, tá? Mesmo valor que o Corinthians está pagando pro Internacional do Pedro Henrique. O Pedro Henrique também foi anunciado nessa tarde como novo reforço do Corinthians, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, são agora 6h52 da tarde que eu tô gravando esse vídeo. E o bid fecha agora às 7. O Inter não teve mais nenhum jogador inscrito no bid, não teve mais nenhum jogador anunciado. A não ser que tenha acontecido alguma surpresa enquanto eu tava gravando isso aqui. Dito isso, o Inter vai continuar ainda dentro dessa janela de transferências, porque a janela de transferências vai ainda estar aberta ainda durante um bom tempo. E o Inter quer se reforçar em algumas funções, como por exemplo, trazer a reposição do Johnny, que é algo que o Inter não conseguiu ainda, né? Se fala ainda no lateral esquerdo, né, para competir, por exemplo, com o Tauan Lara, e um goleiro. Goleiro, o Inter já tinha, por exemplo, iniciado aquela tratativa, quase avançado, mas desistiu da contratação do Gabriel, goleiro do Curitiba. O Inter, né, informação trazida ontem pela noite, fez uma proposta pelo goleiro Ronaldo. Para quem é o Ronaldo, para quem não conhece? Ronaldo é um goleiro de 27 anos que está no Atlético Goianiense. Ele é cria da base do Vitória. Do Vitória foi para o Atlético Goianiense, fez uma belíssima Série B ano passado. Inclusive, no último jogo, no último minuto, ele pegou um pênalti que fez o Atlético Goianiense subir para a primeira divisão. É um bom goleiro. Tem uma estatura legal, sai bem do gol. É um goleiro já experiente, 27 anos, como eu te falei. Mas eu conversei ontem pela noite com Adilson Batista, presidente do Atlético Goianiense, que me disse que pelo fato do Atlético Goianiense não ter uma reposição no mercado, eles não vão liberar o Ronaldo para o Inter, tá? Então, por mais que tenha sido se falar nessa possibilidade, a proposta que o Inter fez para o Atlético Goianiense foi recusada e a tendência é que ele siga lá no clube goiano, tá bom? Mas o Inter segue atrás de um goleiro, o Inter vai trazer um goleiro, porque, como eu te falei, o Rocher, né, as informações que a gente tem, inclusive, a tendência é que esteja fora do Clássico Grenal, existe uma boa possibilidade de ele estar fora do Clássico Grenal, e é um jogador que não se sabe, por exemplo, se vai estar à disposição para a Copa do Brasil, que é no dia 28, já na semana que vem. Então, nesse momento, a ideia do Inter é trazer um novo goleiro, porque o Antony, como eu te falei, é um jogador inexperiente ainda, é um cara que está ainda maturando dentro do profissional, né, não tem nem 10 jogos ainda no profissional, e a ideia nesse momento é realmente trazer um goleiro assim com uma bagagem um pouco maior. Sobre volantes, tá? E aí 2 nomes seguem na mira do Inter.
E hoje a gente teve uma boa informação do caso Thiago Maia para explicar a negociação de por que o Flamengo está travando esse negócio. O Inter fez uma nova proposta para o Flamengo. Essa nova proposta era de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Só que esses 50% dos direitos econômicos não eram todos do Flamengo. O Thiago Maia, ele tem 50 do Lille da França e 50 do Flamengo. O que o Inter estava querendo fazer? O Inter queria comprar 25% do Lille e 25% do Flamengo, né? E ao todo daria uns 50% do Thiago Maia. Só que nessa negociação que a gente está falando de 4 milhões de euros, o Flamengo ficaria só com 2 e o Lille ficaria com 2. O Flamengo não quer isso, o Flamengo quer 4 para ele limpo. Só que daí 4 para ele limpo, o Inter teria que, por exemplo, comprar 25%, 30% do Thiago Maia pelos 4 milhões de euros. Isso o Inter não vai fazer porque se torna uma péssima negociação. Entre Inter e Thiago Maia, todo mundo sabe que tá tudo certo. É uma negociação que ainda vai se arrastar durante toda a semana. É uma novela, acho que é uma das maiores novelas do Inter, essa negociação pelo Thiago Maia. Mas tem esse problema, até por isso o Inter tá atrás de outros volantes. E aí aparece o nome do Bruno Gomes, volante do Curitiba, que era do Internacional, foi liberado pelo Mano Menezes, porque o Mano Menezes não queria contar com ele, o Inter contrata o Baralhas não dá certo e o Bruno Gomes vai muito bem no Curitiba, tanto que jogou, por exemplo, agora com a Seleção Brasileira Olímpica. Bruno Gomes, ele estava muito próximo de ser novo reforço Fortaleza, ele ia substituir o Caio Alexandre que foi por Bahia. Só que o técnico Eduardo Cudê ligou para o Bruno Gomes e aí ele falou, olha, quero ir para o Inter, não quero ir mais para o Fortaleza. Só que a negociação estava avançada com Fortaleza, a negociação parou e ele quer vir para o Inter. E aí o Curitiba já admite essa possibilidade de negociar com o Internacional. Qual que é a parte boa dessa negociação com o Bruno Gomes? O Inter ainda tem a porcentagem do Bruno Gomes. O Inter tem 50% do Bruno Gomes. Naquela troca, o Bruno Gomes era um jogador que veio do Vasco em 2021. O Inter trocou 50% do Zé Gabriel pelos 50% do Bruno Gomes. E o Inter ficou com essa porcentagem quando ele foi liberado, por exemplo, pela equipe do Curitiba, já em 2022. Então é um jogador que, se vier para o Inter vai ter que comprar ali do Curitiba mais 10, 20% para ficar com a totalidade do negócio, né? Para ficar com os direitos federativos do negócio. Mas o Inter vai gastar num jogador que é mais novo hoje que o Thiago Maia, vai gastar muito menos na contratação desse jogador. E o Inter já tem uma porcentagem, né? Já como eu te falei, já tem os 50% que seriam bem importantes pensando numa venda futura. E é uma negociação que realmente pode acontecer. Essa negociação do Bruno Gomes, esse retorno dele para o Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações que é muito importante. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!